Na noite de hoje temos aqui o Irineu Ludwig, que vai nos falar sobre o tema a paciência. Irineu é de Florianópolis, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Irineu, que Jesus te acompanhe. Meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneça hoje e sempre. Em especial nesses instantes tão importantes, onde cada um de nós deixou os seus lares, os seus afazeres e veio com esse propósito todo especial de renovar as suas energias, de buscar cada vez mais este aprendizado para melhor nos conduzir no nosso dia a dia. As bem-aventuranças são com toda certeza os maiores ensinamentos, o maior legado que o Cristo deixou a todos nós. Infelizmente, tão pouco ainda falada, discutida, exercida verdadeiramente por cada um de nós. Neste capítulo 9, Kardec trouxe duas grandes bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos, dizia Jesus, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E nessas duas bem-aventuranças, Kardec inseriu no capítulo 9, no item 7, a paciência. Ainda referindo-se às bem-aventuranças, Mahatma Gandhi, ao referir-se sobre as bem-aventuranças, ele faz um pronunciamento fantástico. Ele diz: mesmo que todos os conhecimentos do mundo fossem perdidos, se todos os livros fossem queimados, mas restasse apenas uma página, e nesta página estivesse contido as bem-aventuranças, ainda assim a humanidade teria salvação. Tal é a importância que representa cada um de nós. Um conceito de paciência. Os nossos dicionaristas, em especial também a doutrina espírita, comunga com a mesma interpretação. Diz que é uma virtude que consiste em suportar os males ou incômodos com resignação e tolerância. Paciência é uma virtude. E o que é virtude? Virtude, diz os espíritos amigos, que representa o nosso passaporte para a espiritualidade, para o processo evolutivo. Porque é um bem espiritual, um bem moral, onde, nas palavras de Jesus, nem os ladrões as roubam, nem as traças as roem, porque é a aquisição do Espírito. Este é o nosso passaporte. Se a paciência é uma virtude, nós também conhecemos outras, como a caridade, como a indulgência, a tolerância, a solidariedade, a misericórdia, que é o perdão, e tantas outras, que em conjunto, interligadas umas às outras, formam o sol maior, que é a lei do amor. Então, todas as virtudes estão interligadas uma à outra. Ninguém pode alegar que é paciente se não for caridoso. Ninguém pode alegar que é paciente se não for tolerante, se não for misericordioso. Portanto, a aquisição desta virtude, à medida em que exercitarmos e adquirirmos, nós vamos estar adquirindo todas as demais, proporcionalmente ao esforço que empreendermos. Chico Xavier faz alguns questionamentos a respeito da paciência. Ele nos questiona: adianta ficar impaciente diante de uma dificuldade, diante de um problema? Essa nossa impaciência vai resolver, equacionar os nossos problemas, as nossas dificuldades? Claro que não. Ao contrário, vamos agravar cada vez mais a situação em que nos encontramos. E diz ele:
alguns resultados que a impaciência provoca. A nossa intranquilidade. Diz os espíritos amigos que quando nós ficamos impacientes, intranquilos, nós perdemos o bom senso, nós perdemos a razão, o discernimento. E cometemos, como vamos ver, atos que vão desabonar e vão nos trazer um prejuízo muito grande a nós e ao outro. Diz ele que também a intranquilidade gera ansiedade. A ansiedade gera depressão, gera homicídio, suicídio. Alguns anos atrás, numa cidadezinha pequena, lá de Florianópolis, ligando uma cidade a outra, existia uma ponte. E esta ponte só passava um carro por vez. De um lado, o motorista adentrou na cabeceira e, simultaneamente, do outro lado, o outro motorista também adentrou. E ficaram discutindo de quem era o direito de retornar para que o outro passasse. E como nós sabemos, é nesses instantes em que nós dissemos, perdi a paciência. Como nós podemos perder a paciência se nós não adquirimos? Se nós adquiríssemos verdadeiramente, nós jamais a perderíamos. E a discussão dos dois gerou um conflito, que numa agressão, numa briga, um tirou a vida do outro, trazendo um prejuízo moral para ele, porque foi preso, deixou a sua família passando necessidade, a outra família desamparada pelo pai de família. Isso tudo por questões de alguns segundos ou de alguns minutos, em não respeitar, em não entender, em não compreender o seu semelhante como ele o é e não como nós exigimos que ele seja. Diz Chico que a nossa impaciência, a nossa intolerância gera um desajuste no nosso corpo físico e espiritual e ainda abreviando o retorno ao plano espiritual. Todos nós, ao reencarnarmos, nós recebemos do Pai misericordioso, bom e justo, o fluido vital, aquele prazo de validade, para que nós possamos exercer na presente existência o tempo determinado para o nosso processo evolutivo. E diz os espíritos amigos que a grande gama da humanidade, e coloca até muitos espíritas, estão retornando à pátria espiritual, antecipando esse período necessário para o nosso burilamento, pela nossa impaciência, pela nossa falta de amor, porque a falta de paciência nada mais é do que a falta de amor ao próximo, o respeito e o entendimento que temos de ter um para com o outro. No livro Nosso Amigo Chico, Chico traz um diálogo que uma senhora o procurou e fez o seguinte questionamento: Chico, dizem-me para eu ter paciência com isso ou com aquilo. Eu já estou cansada de ser paciente. O que me dizes, Chico? E Chico então diga a ela: minha irmã, para a paciência, a necessidade de nós tomarmos um remédio diariamente, pela manhã, preferencialmente em jejum. E calou-se. E aquela senhora mais angustiada ainda perguntou: Chico, que remédio é esse? E ele então narra para ela: o remédio é a oração. Orai pela manhã, de preferência em jejum, todos os dias, mesmo naqueles dias em que você se despertar alegre, feliz, vendo o dia maravilhoso, mesmo nesses dias, ore. Ore pedindo a Deus proteção. Ore para que você se exerça de vontade, de coragem, para vigiar os seus pensamentos e não deixar de exercer esta virtude, a paciência. E o convite, com toda certeza, é para todos nós.
Paciência, ensinamentos de Jesus. Lucas, no capítulo 6, versículo 27 a 38, nos dá 3 ensinamentos que o Cristo transmitia e convidava a uma reflexão aos seus discípulos. Se alguém vos bater numa face, oferecei a outra. Se alguém lhe pedir um manto, dê-lhe também a túnica. Se alguém lhe exigir que ande 1000 passos, ande 2000. Estes são os ensinamentos da paciência. Não apenas em concordar, em respeitar o que o outro deseja que nós façamos, mas, acima de tudo, que façamos para o outro aquilo que gostaríamos também que ele fizesse a nós. No capítulo 7, Kardec traz esta mensagem sobre a paciência, a qual o espírito que assina, o assina como espírito amigo. Esse espírito amigo participou da codificação em 2 grandes mensagens. Nesta, e no capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, no item 13, também o espírito amigo assina aquela mensagem. E somente alguns anos para cá, nos foi revelado quem é este amigo, este espírito amigo, que participou da codificação e assinou esta mensagem, junto com a do capítulo 18. Tratava-se e trata-se de Joana de Ângeles. Ela nos dá o conceito, ela nos mostra a verdadeira maneira de nós interpretarmos e vivenciarmos a paciência. Vamos ler só o primeiro título. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. O que é dor? Os espíritos amigos nos esclarecem, os dicionaristas também, se nós procurarmos, vamos ver. Que dor nós podemos entender de 2 maneiras. A dor física, proveniente de um ferimento, de uma enfermidade, ou a dor moral, que é aquela que nós geramos, interrelacionamos uns aos outros, através da mágoa, do ressentimento, do arrependimento, do remorso. E explicam eles, os espíritos amigos, que esta dor moral dói muito mais e nos dá um prejuízo muito maior do que a dor física. Chico Xavier narra uma pequena historinha, onde ele se encontrava no Centro Espírita Prece, fazendo a psicografia, enquanto o dirigente fazia uma palestra, e cujo tema era o perdão. E Chico percebe, numa das primeiras filas, uma jovem senhora muito angustiada. Ora por outra, chorava. E Chico, psicografando, com os olhos fechados, mas com os olhos espirituais, assistia tudo. E ele, mentalmente, pede a Dr. Bezerra de Menezes que atenda aquela jovem senhora. E em seguida, Chico percebe que Bezerra de Menezes vai junto a ela e tira do ouvido um tipo de um novelo escuro, acinzentado. E quando ele retira aquele novelozinho, aquela jovem senhora se renova. E Chico fica angustiado também. Qual o motivo? O que estava prejudicando aquela irmã? Enquanto psicografava, Dr. Bezerra de Menezes vem ao ouvido do Chico e diz: Chico, essa nossa irmã teve uma discussão muito grave com seu marido. Seu marido o insultou, maltratou moralmente, e ela guardou toda aquela dor, aquele sofrimento para si. E queria vir à casa, ouvir a palestra e ainda depois conversar com você. Mas fique tranquilo que agora ela está bem. Porque naquele exato instante que Chico percebeu, que Chico pediu com a presença de Bezerra de Menezes,
retirou a sua vibração, fez com que ela se arrependesse, que ela tivesse uma sensação de leveza e de agradecimento por aquele instante de retirar toda aquela dor que ela estava sofrendo. Desculpa ainda, só mais um minutinho aqui em cima. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quem são os seus eleitos? São todos nós. Porque todos somos filhos de Deus. E Deus não tem preferência de um para com o outro, pois nos criou todos simples e ignorantes, isto é, sem o saber, sem o conhecimento. Mas nos deu todas as condições de nós fazermos o nosso processo evolutivo. Sair do ponto zero e alcançar a plenitude e a perfeição. Está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Sendo Deus bom, justo e misericordioso, Ele nos ama a todos. E por que esta dor Ele oferece a seus eleitos? São justamente que quando nós retornamos à pátria espiritual, em especial, quando passamos a perceber a nossa existência anterior, percebendo os nossos erros, que são muitos, os nossos acertos, muito poucos, e percebemos a grande oportunidade que tivemos no nosso processo reencarnatório, de melhor conviver, de sermos pacientes, tolerantes, caridosos, e nos arrependemos porque deixamos passar esta oportunidade. Tal a questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça divina? Então são essas oportunidades que no mundo espiritual, percebendo a nossa infantilidade, os nossos erros, nós pedimos a providência divina, para que na próxima existência tenhamos a coragem, sejamos mais conscientes das nossas responsabilidades, de nos vir reparar as faltas e adquirir novas virtudes e experiências, para assim darmos um grande progresso na senda em cada existência. Então, esses são os eleitos que Joana de Ângeles nos fala, que quando, diante de uma dor, de uma enfermidade, a aceitamos com resignação. Passamos a entender e compreender o quanto é importante aquela dor nesta existência, por demais e por mais forte que seja. Porque, na grande maioria, foi um pedido, uma solicitação nossa. E se nós tivermos a consciência de entender e compreender esta necessidade, devemos também ter de aceitar com resignação. Quantas vezes nós tomamos conhecimento de um amigo, de um ente querido, que encontra-se enfermo no seu lar ou no hospital, muitas vezes em estado terminal, e dissemos para conosco mesmo: eu preciso ir lá fazer uma visita para o meu amigo, levar uma palavra amiga, levar a ele um conforto espiritual. A gente vai, visita aquele amigo, e na grande maioria o que acontece? Nós saímos lá reconfortados. Em vez de levarmos o conforto, nós recebemos aquele conforto, aquela tranquilidade, aquela paciência, aquela força interior que nós não conseguimos imaginar. Aquele nosso irmão, naquele estado, ele nos dá tanta força, tanto sentimento de coragem, de fé, e que muitas vezes nós, diante de uma pequena dor, de um pequeno ferimento, nos revoltamos, nos rebelamos contra Deus e contra todos. Mas diz Joana de Ângeles: não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sendo
uma bênção, como explicar o fato de a dor se tornar insuportável, levando pessoas ao desespero? Pela nossa infantilidade ainda, pela nossa forma de aceitar aquilo que nos é oferecido e não nos revoltarmos, exacerbando o nosso orgulho, a nossa vaidade, em rebelarmos contra a providência divina, porque achamos injusto passar por esta ou aquela situação. Mas não queremos ver na realidade que aquela dor, se estamos passando, na grande maioria, foi provocada por nós ao outrem. E pelas oportunidades que tivemos, nós não aproveitamos de reparar de uma forma natural ou pela forma da dor. O apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, nos esclarece que com a prática do bem, nós reparamos 1000 faltas. E em vez de praticar o bem, nós estamos nos revoltando cada vez mais. Deus não põe fardos em ombros frágeis. Desse modo, a dor está sempre na proporção das forças e capacidade de cada um. Lembram do remédio do Chico? Se nós vigiarmos mais os nossos pensamentos, se nós analisarmos melhor a conduta do nosso dia a dia, vamos perceber que na grande maioria, todos os males que sofremos foram causados por nós mesmos. De que forma a paciência constitui o remédio que ameniza as dores? A paciência nos proporciona a serenidade capaz de nos fazer ver que, a par do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, dádivas e compensações que emanam do Pai, diante das quais nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas, conquanto ainda possam nos afetar. Pela nossa ingratidão, nós só percebemos, nós só enxergamos aquilo que é contrário ao que desejamos. Mas nós esquecemos de que Deus está sempre de braços abertos, está sempre enviando espíritos amigos, os nossos anjos da guarda, os nossos familiares, os nossos amigos, para servir de apoio, para nos mostrar o quanto é bom ser feliz, o quanto é bom ser bom, porque sendo felizes e bondosos, nós só vamos receber esta reciprocidade. Porque a paciência é uma caridade, continua o espírito amigo Joana de Ângeles. Porque quando perdoamos ao que Deus nos colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos pôr em à prova a paciência, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra-fronte. Se nós fôssemos pacientes verdadeiramente na acepção da palavra, nós não teríamos tanta adversidade, nós não teríamos tantos inimigos ainda como ainda temos, porque nós saberíamos não perdoar o nosso semelhante, porque só pode perdoar aquele que se ofende. E se nós formos pacientes, mesmo diante de uma ofensa, de uma mágoa, se nós fôssemos pacientes, nós não nos ofenderíamos e não teríamos razão para perdoar. Teríamos razão para abraçar o nosso companheiro, a nossa companheira e dizer: desculpe, a falta foi minha. Porque na grande maioria, não foi o outro que nos magoou. E ninguém nos faz o mal pelo simples fato de fazer o mal. Nos fazem o mal porque o mal reside em nós. E pelas nossas ações, nós também ingerimos o outro, inserimos no outro, e o outro simplesmente vem nos cobrar a nossa falta.
E pela nossa impaciência, mais uma vez, nos revoltamos, nos rebelamos e nos tornamos adversários e até inimigos. Richard Simonetti narra uma história de que uma senhora completava 100 anos de idade. Rodeada dos seus filhos, netos, sobrinhos, bisnetos, tataranetos, amigos, vizinhos. A fonte, a conversa se versava em duas coisas. Como pode esta nossa tia, mãe, ou avó, ou vizinha, ou amiga, estar completando 100 anos com essa jovialidade e com esta vitalidade? Uma neta estava junto, como a gente diz, matou a charada e já respondeu imediato: vovó é jovial e tem essa vitalidade porque ela tem uma paciência de Jó. E o que é a paciência de Jó? Muitos já a conhecem, outros não. Jó era um personagem bíblico, um homem mais feliz de Uz, conta a história. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Era um dos homens mais poderosos e mais ricos. E diz a lenda que Satanás, querendo provar a Deus que Jó só era fiel a ele porque ele o protegia, e toda lenda tem o seu enredo, e diz que Jó, em apenas um dia, numa tempestade, onde se encontravam os 10 filhos regozijando-se em família, veio uma tempestade de areia, derrubou a casa e todos pereceram. Seus gados foram saqueados e roubados pelos seus vizinhos. Seus servos foram mortos pela espada. E num único dia ele perdera o que ele mais possuía, seus filhos, e em contrapartida todos os seus bens, ficando pobre sem possuir nem mais um teto. E qual foi a reação de Jó? Diz a lenda: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o seu nome. Diz esta lenda que Jó, após ele pronunciar e demonstrar aquele que os tentava e procurava desfazê-lo da sua fé, da sua paciência, diz a lenda que ele teve um novo matrimônio, teve novos filhos, restituiu todos os bens que possuía e ainda vivera 148 anos. Apenas uma lenda, é claro. Richard Simonetti esclarece que a paciência é como um hormônio, semelhante ao hormônio do diabético, que necessita tomar a insulina para o resto da sua vida, como uma forma de manter-se vivo. E ele coloca que a paciência é um hormônio espiritual que garante nossa estabilidade física e psíquica. Basta tão somente a forma como nós nos conduzirmos para vivenciar e exemplificar esta virtude tão importante, que é a paciência. Lindos casos de Chico Xavier. Um dos seus biógrafos, Ramiro Gama, narra essa historinha pequena e muito importante sobre a paciência. Chico, como funcionário público federal do Ministério da Fazenda, ainda naquela época os funcionários trabalhavam sábado. E ele na sexta-feira estava psicografando as obras de Emmanuel, os romances de Emmanuel, e ficara lá no centro a prece até as 3 horas da manhã. Veio para casa até se acomodar, e ao se acordar, ele se acordou um pouquinho cansado, e quando olhou para o relógio já estava em cima da hora. Diz Ramiro Gama
que Chico saiu de casa correndo. Outra hora ele diz que ele saiu como se voando. E ao passar em algumas casas, muitas pessoas amigas esperavam o Chico para cumprimentá-lo, saudá-lo. E lá estava a Dona Alice aguardando o Chico, que sabia que o Chico ia passar por ali para ir para o trabalho. E quando ela percebe que o Chico vinha passando, e ela ia acenar para o Chico parar e conversar um pouquinho com ela, ela já percebe que o Chico já atravessou. Só fez menção: Chico, preciso falar com você. E Chico, então, virando apenas o olhar, mas andando, correndo, diz: Dona Alice, estou atrasado, na volta falo com a senhora. E continua a andar um pouquinho. Emmanuel chama a atenção do Chico e diz: Chico, você já não está atrasado? Um minutinho a mais não vai te atrasar mais. Dona Alice deve ter um problema para você resolver. Volte e atenda. Seja paciente, diz Emmanuel. E Chico, então, como caindo em si, volta e cordialmente conversa com a Dona Alice. Dona Alice, desculpe, o que eu posso lhe ajudar? E ela simplesmente, com um pedaço de papel, que era uma receita homeopática, que o próprio Chico havia dado alguns dias antes, e ela preocupada como deveria tomar aquela medicação, porque o Chico não teria dado a dosagem correta. Então Chico orienta que ele devia tomar 3 gotas a 3 vezes por dia, 10 gotas 3 vezes por dia. Só isso, Dona Alice? Só isso, Chico. Muito obrigado. E Chico continua andando. Anda mais um pouco e Emmanuel pede para ele parar. Chico, pare e olhe, volte e observe o que está saindo da boca da Dona Alice. E Chico, então, meio autônomo ainda, obedecendo, volta-se e percebe que da boca da Dona Alice saiu as seguintes palavras: vá com Deus. Mas aquele vá com Deus, aquelas palavras, estava incorporada por fluidos, eflúvios, sazonados, revitalizadoras, em formas de brilhantes, que vinham do coração e da boca da Dona Alice em direção ao peito do Chico. E ele recebeu aquilo como um conforto, como uma forma inexplicável de alegria e de gratidão. E Emmanuel então diga: Chico, se você não fosse paciente, e se fosse outra pessoa e você não atendesse, o que não estaria saindo da boca daquela pessoa? Vá com o, e em vez de sair esses eflúvios, receberias como calhaus de pedra e que iriam ferir espiritualmente o seu corpo fluídico. Na questão 478 de O Livro dos Espíritos, qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? A doutrina espírita é rica em nos orientar, nos esclarecer a respeito da obsessão. E nesta questão específica, os espíritos dizem: cansai-lhe a paciência dos espíritos obsessores. De que forma nós, sendo pacientes, vamos cansar a paciência deles? Não dando guarida, não acatando, não agasalhando as influenciações negativas que eles desejam nos infelicitar. E diz os espíritos amigos: eles percebendo e entendendo a vossa fortaleza, eles deixarão-te em paz. Logicamente que irão buscar um ao outro, mas incauto. Mas pela vigilância, nós também podemos não apenas nos livrarmos, não é a palavra correta, acredito, mas sim de auxiliá-los. Porque ninguém se livra dos nossos obsessores. Nós os auxiliamos com o nosso procedimento, com a nossa paciência, com a nossa forma de pensar e de agir. Momento Espírita do Paraná, eu peguei essa mensagem muito importante. O nosso planeta Terra é uma abençoada escola, onde as oportunidades de aprender, de crescer, de evoluir são imensas. Nesta escola da vida, todos os anos nós passamos por dezenas de matérias. E a paciência
é a matéria que nós mais somos reprovados. Dá para nós percebermos? O quanto ainda estamos distante do nosso processo evolutivo. Nós estamos ainda engatinhando, estamos no segundo estágio. Como diz Kardec lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa de meu pai há muitas moradas, quando ele fala sobre a progressão dos mundos, ele nos esclarece de que nós habitamos ainda o segundo estágio, o mundo de provas e expiações. Estamos mais perto do início do que do final. Mas como diz também os Espíritos na questão 115, que todos haveremos de alcançar, de realizar esse nosso processo evolutivo. Diz eles, para muitos, estes conseguem fazer em menos número de encarnações. Consequentemente, passam a sofrer menos. Entretanto, outros, e todos conseguirão. Quanto mais tempo levarmos, mais aflições, mais sofrimentos passaremos. E a escolha é nossa, é claro. Por que a vida na Terra é tão dolorosa? Porque nos falta a prática e a exemplificação do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o manual da nossa alegria, do nosso bom proceder. Porque tudo o que necessitarmos, nós vamos encontrar neste manual. Manual da vida, da felicidade e da paz. Divaldo Pereira Franco diz, dando-nos um conceito sobre a paciência, ele nos diz que a paciência é a ciência da paz. Vejam a complexidade. A paciência é a ciência da paz. A ciência é o conhecimento de todos os meios tecnicamente comprovados. E a virtude, que são as virtudes? Elas são o conjunto que geram a lei do amor. Se nós tivermos paz dentro de cada um de nós, nós vamos não apenas entender e compreender, mas vamos vivenciar esse Evangelho que é a luz da doutrina espírita, que são os ensinamentos que Jesus não apenas veio nos oferecer, mas veio vivenciar para nos servir de exemplo. O Evangelho é a lição de amor para cada um de nós. No entanto, insistimos em querer aplicá-los aos outros e não a nós mesmos. Qual o caminho que o Evangelho nos oferece para suavizar as nossas dores? O Evangelho nos lembra que a prece, aliada à fé, constitui o remédio eficaz para obtermos de Deus forças para suportarmos nossas dores. Mas isso não basta. É necessário também saber esperar e, diante das tribulações, cultivar a paciência. Tudo está ao nosso alcance. Basta a nossa vontade, a nossa disposição. Na questão 660 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona, se a prece torna o homem melhor. Veja, se a prece torna o homem melhor. A resposta dos Espíritos, sim. Pois todo aquele que ora com fervor e confiança, Deus envia os espíritos superiores, os espíritos amigos, os nossos anjos da guarda, os protetores, espíritos familiares, a nos intuir o caminho correto para seguirmos. E diz ainda, a prece é um socorro que jamais é recusada, quando pedida com sinceridade. A prece é o momento em que a criatura se liga com o Criador. Na questão 659, Kardec pergunta a finalidade, o objetivo, o meio. Na prece nós podemos fazer 3 coisas: pedir, louvar e agradecer. Qual das 3 nós mais fizemos? Qual das 3 nós utilizamos para ser mais pacientes? Para ser mais tolerantes? Para sermos mais indulgentes? Para sermos mais caridosos, misericordiosos? Por isso, meus queridos irmãos, a paciência é esta ferramenta que Deus envia a seus eleitos, como afirma Joana,
E cabe a cada um de nós escolher a forma e o meio de sermos mais felizes e de proporcionar a felicidade ao nosso semelhante. Agradecendo o carinho, a atenção dos nossos irmãos, o convite da casa, desejamos que o Mestre Jesus abençoe e os ilumine hoje e sempre. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao Irineu pelas palavras aqui colocadas, tão importantes para a nossa reflexão e o nosso uso no dia a dia. Muito obrigado e Jesus te acompanhe de volta.